Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos aprender a como identificar se um patch dentro do Power Apps funcionou. Se você não sabe o que é a função patch, que é a função que a gente utiliza para criar registro ou atualizar registros existentes, eu vou deixar uma aula aqui que explica tudo sobre essa função para você entender ela. Essa aula aqui é já uma aula para quem já entende de patch, tá? É uma aula onde a gente vai aprender como eu sei que essa função funcionou para eu poder, por exemplo, exibir uma mensagem. Para deixar mais claro, tá? Por exemplo, vamos supor que eu queira inserir um dado nessa tabela aqui. Poderia ser uma lista, poderia ser uma tabela do Dataverse, não tem problema, tá? Mas vamos supor que após eu inserir na TB Alunos 12, ali naquela tabela, eu quero garantir que esse registro foi criado para que, se sim, eu pegar esse ID desse registro e inserir numa outra tabela, como por exemplo, sei lá, o endereço. Então, primeiro eu cadastro o aluno e aí, se der certo, eu cadastro o endereço do aluno tudo de uma vez, numa função ali, né, numa fórmula dentro do meu aplicativo. Então, para eu cadastrar o endereço desse aluno, por exemplo, eu tenho que garantir que ele foi cadastrado, certo? E como que eu faço isso no Power Apps? Porque você sabe dar o patch, concorda? Você vai lá, dá o seu patch, então em um botão só, eu quero inserir numa tabela, se deu certo, já insere as informações de outra. Para isso, eu preciso saber, ué, será que o primeiro patch funcionou para eu dar o segundo, o terceiro? Então, a gente vai aprender a fazer isso juntos aqui. Primeiro vamos criar o patch para relembrar e aí ver como que a gente verifica se funcionou. Tô com um app aqui já no estúdio e também eu vou usar aqui o SQL Server, tá? Para ficar legal aqui eu demonstrar para vocês já as tabelas e o que está acontecendo. Para quem não sabe nada de SQL, fica aqui o convite. Nesse canal nós temos um curso gratuito, 100% gratuito aqui de SQL e eu espero que você venha estudar aí com a gente, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu já estou até com a tabela conectada aqui, ó, TB Alunos do SQL, eu estou fazendo uma conexão a essa tabela que eu tenho lá no meu SQL. Eu vou colocar um botão sem enrolar vocês, tá? Sem perder tempo, ó, botão. Eu vou colocar aqui o nosso patch. Patch TB Alunos 12. A função patch pede a fonte, TB Alunos. O registro, eu vou pegar o default dessa tabela, ou seja, crie um registro padrão dessa tabela e vou passar aqui os dados desse aluno. O nome vai ser, por exemplo, Ronan e a ponto e vírgula, né? E o que eu tinha lá? Rede social é @RonanVico, tá bom? Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai dar o patch, concorda? Ó. Beleza, rodou, não mostrou erro, quer dizer que deu certo. Se eu rodar esse select aqui, ó, está aqui o dado no meu SQL. Porém, né, vamos supor que após inserir nessa tabela, eu já quero dar um outro patch com o ID desse registro, ou seja, com o número 2, eu quero pegar esse número 2 e inserir numa outra tabela, por exemplo, tá, galera, de TB endereço. Eu não tenho ela aqui, mas eu queria inserir na TB endereço, vou criar aqui rapidamente já. E aí lá eu quero inserir que o aluno número 2 mora na Rua das Bananas, entenderam? Então eu preciso o quê? Saber se esse patch deu certo. Se sim, pegue esse ID e insira na outra tabela, tá? Então, como que eu sei que deu certo para eu já pegar e dar um TB endereço aqui e colocar o que precisa? Sacaram? Então, rapidamente, ó, vou criar uma tabela aqui. Aqui, rapidamente, coloquei aqui o meu Create Table, tá? Só para não perder tempo, criei, então, uma tabela endereço, tá vendo? Vou dar um Select nessa tabela, só para ficar claro o que eu tô fazendo aqui, ó. TB endereço. Aqui está, ó, o ID do endereço, o ID do aluno e a rua. Então, por exemplo, eu quero inserir aqui que o aluno número 2 mora na Rua Banana. Então, eu vou até inserir aqui só para ter isso lá, ó, insert into TB endereço, values. Vou colocar aqui, ó, que o aluno número 2 mora na Rua Banana, tá bom? Então, quando eu rodar isso aqui, beleza, agora eu tenho aqui, ó, o aluno número 2 mora nessa rua. Se eu estou fazendo isso pelo Power Apps, eu preciso dar 2 patches, concorda? Eu preciso dar um patch na aluno
cadastrar o aluno e depois cadastrar o endereço do aluno, certo? Só que, como eu disse, aqui na aplicação, então eu preciso dar um jeito de saber se o patch deu certo. Se sim, pegue o ID desse aluno e insira na tabela endereço. Vou conectar a tabela endereço aqui, né, porque eu não tenho, então vou novamente usar o SQL aqui rapidão, já tô com a conexão aqui, então ele já vai identificar a tabela para mim, tá, ó, TB endereço. E antes de continuar, já aproveitando, né, que tá aqui, ó, na TB Alunos, vou pedir para você que está assistindo, me siga aí no Instagram, tá? @ronavico, o link tá na descrição. E também venha conhecer aí os nossos cursos do Zero ao Avançado, o link também tá aqui na descrição. Preciso fazer esse jabá, né? Se não tá podendo, né, investir agora nos nossos cursos, pelo menos, se possível, vire membro aí, apoie a gente com um cafezinho por mês para que a gente continue trazendo conteúdos de qualidade gratuitos aqui para vocês, tá bom? Conto com a sua força, se nada disso for possível, pelo menos deixe seu like, se inscreva aí, que isso também já fortalece a gente bastante. Valeu! Bom, para a gente conseguir saber, então, se esse patch deu certo ou não, o truque está aqui. Nós temos uma função chamada errors, tá? Que me diz se eu tenho algum erro naquela fonte. Então, se eu colocar, por exemplo, TB alunos 12, ó, TB alunos 12, inclusive, tá, o que que essa função errors, ela me traz? Ela me traz uma collection. Então, todos os erros que vão acontecendo na fonte, vai indo para essa collection dentro dessa função. Então, se, por exemplo, se eu pegar aqui e colocar uma galeria, tá? E na galeria eu colocar que os itens é a errors TB alunos, ele vai deixar eu fazer isso porque o que esse errors me traz? Uma collection de erros, uma tabela de erros. Ué, mas não foi encontrado nenhum dado. Por quê? Beleza, porque não deu nenhum erro até o momento. Quando der um erro, o erro vai para essa tabela. Sacou? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, e simplesmente adicionar os campos, ó, adicionar os campos dessa galeria, nessa galeria aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu vou pegar, colocar um rótulo de texto, vou trocar aqui, ó, para record, tá vendo, ó? Record ID, tá vendo? Eu tenho, então, dados. Ah, é melhor colocar o objeto tabela, tá? Acho que é mais rápido aqui, tá, galera? Só para não perder tempo, vou colocar aqui, ó, tabela. Acho que vai ficar mais fácil, tá vendo? Para mostrar para vocês. No items, então, ó, errors. E aqui eu vou editar os campos e adicionar, ó, column error message. O record eu não vou colocar porque é um registro, né? Então, ele grava a coluna, ele grava o erro que deu, a mensagem de erro que deu e o registro que deu o erro. Só que no caso aqui, eu não vou ter registro nenhum porque eu tô criando um registro novo. Não tô atualizando, não tô modificando, tá bom? Então, ó, posso até colocar o record sem problema aqui porque não vai mostrar nada. Então, na real, o que eu tenho? Eu tenho, então, uma tabela de erros. Quer dizer que se eu simplesmente ter um erro durante a inserção, vai aparecer nessa collection, nessa tabela. Para eu mostrar um erro acontecendo, tá? Eu vou criar uma coluna nova com alguma regra, por exemplo, um número que tem que ser maior que 5, uma coluna que não pode estar vazia, para eu forçar o erro, tá? Um exemplo, por exemplo, seria até um campo numérico, eu tento inserir um texto, né, para facilitar. Então, por exemplo, na tabela alunos, eu vou colocar uma coluna nova aqui, ó, alter table, TB alunos, add column, aliás, acho que nem precisa do column, é só add, dou o nome da coluna, que vai ser, por exemplo, sei lá, tá, galera, qualquer coisa, idade, tinyInt, que é um número. Altere a tabela TB, TB alunos 12, né, a 12 que eu tô mexendo aqui como exemplo, adicione a idade tinyInt. Quando eu rodar aqui, ó, comando concluído com êxito. Beleza? Então eu adicionei uma coluna nova na minha tabela, beleza? E agora eu vou tentar inserir, por exemplo, ó, o valor. Deixa eu atualizar aqui só para garantir, né? Ó, atualizar. Show. Eu vou colocar aqui que a idade é a letra A. Ó, vamos ver se ele deixa. Ele não deixa, porque ele fala que encontrou o tipo texto, né? Então ele entende que isso é texto e não deixa eu inserir. Só que, se eu tentar inserir o número 999999, ele vai deixar, mas vai dar um erro lá. Por quê? Porque eu usei um tipo tinyInt aqui. Então, a colunidade, ela não aceita um número tão grande. Então, ele vai dar um erro, tá? Só para deixar claro, galera, mais claro ainda, se eu tentar inserir aqui, ó,
insert into tbalunos 12 values e tentar inserir, por exemplo, esse registro aqui, ó, vamos ver o erro que ele vai dar. Ele vai falar, opa, arithmetic overflow, não deu para converter esse número para TinyInt. Então ele vai me dar um erro, ele não vai funcionar. Então agora eu consigo no Power Apps mostrar que se o usuário tentar inserir um valor maior, né, vai dar um erro. Só que ele deixa aqui, tá vendo? Ele não tá apontando esse erro aqui para mim. Então quando eu clicar nesse botão, olha o que acontece. Olha só, ele me mostra nessa função errors, tá? Nessa função errors. O que aconteceu? O valor deve estar entre 0 e 255. Qual a coluna que deu esse erro? A coluna idade, erro número 8 do SQL. Sacaram? Então eu consigo ver se deu erro por essa collection que é gerada com o errors, tá? Tá bom, Ronan, entendi então que quando dá um erro, vai para a função errors com o nome da fonte, isso é importante. Só que, e agora a parte de se não der um erro, como que eu valido se deu erro ou não? Bom, fácil, né, galera? Se eu inserir aqui um valor que cabe, né, ó, por exemplo, 1, 2, 3, agora com 1, 2, 3 ali, eu consigo clicar no botão e olha só, ele inseriu e limpou, tá, os erros. Então, quando dá certo, ele limpa. Ronan, o que mais que limpa sem eu ter que dar certo? O refresh, tá? Então, se eu escrever, por exemplo... antes de eu mostrar como limpa, olha só. Aqui, tá bom, ó? Se eu olhar a tabela, vai estar, então, esse aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Que eu acabei de inserir. Deu certo e a minha TB Errors, né? Ou seja, a minha Errors TB Alunos ficou em branco. Se desse um erro, ele preenche a tabela. Então, por exemplo, novamente, ó, 255, colocar aqui 999, né? Ó, cliquei, preencheu a tabela, tá vendo, ó? Ele preenche a tabela com o erro aqui para mim. Fechou? Então, deixei claro para vocês que, para eu identificar um erro, eu posso usar, então, a função errors. E para mim limpar isso aqui, como que eu faço, né? Basta dar um refresh, tá, galera? É que após o patch, automaticamente o Power Apps dá um refresh na fonte. Mas, se eu quiser, eu posso vir aqui nesse outro botão, colocar, ó, refresh, tbalunos 12. Pronto, ó, clicando nesse botão aqui, ó, ele limpa tudo de erro que eu tinha daquela fonte. Beleza? Para finalizar e fazer aquilo que era o nosso foco da aula, simplesmente eu tenho que ver, então, se deu certo esse patch. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, faço o patch, né? Óbvio. Segundo, verifico a tabela errors. Como que eu vou verificar? Se, olha só, hein? Se estiver vazia, a tabela errors com a fonte alunos 12, ou seja, se tiver vazio a tabela de erros da minha fonte, quer dizer que deu tudo certo. Se não, deu algo errado. E aí eu posso até exibir esse erro pegando o registro. Então, olha só, se deu certo, notify, deu certo, uhul! Beleza? Se deu errado, eu vou notificar que deu errado. Vamos lá? Notify, deu errado. E o que eu vou fazer além de falar que deu errado? Eu vou pegar o primeiro registro dessa tabela e pegar a mensagem de erro para exibir, né? Então, eu vou concatenar aqui, ó, deu errado com errors tb alunos 12. Qual registro que eu quero pegar? O primeiro, né, ó, o primeiro registro dessa fonte. Quero pegar a coluna message, né, que é a coluna que mostra o erro pra gente. Então, deu errado concatenado com o erro e só isso, né? Vou colocar aqui só o notification type error e aqui eu vou colocar o notification type success. Então, novamente, olha só, a gente faz o patch, verifica se está vazio a tabela de erros dessa fonte, ou seja, tem algum erro? Se não tiver, quer dizer que está vazio, né? Quer dizer que não tem erros, deu certo. Se não, deu algo errado e mostramos a mensagem de erro, né, dessa tabela de erros aí da fonte, beleza? Vamos testar isso aqui para ver então, ó. Vou clicar aqui no botão, ó, cliquei. E ó, perceba que a mensagem que ele dá
não é a que eu escrevi, tá? Então, o que que ele faz? Ele acabou suprimindo a minha notificação, mas era para exibir, tá, galera? Eu consigo provar isso colocando uma variável, por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, set message e vou colocar aqui, ó, deu erro. E aqui em cima eu vou colocar que deu certo, ó, deu certo. Por que isso? Vou colocar num label aqui só para ficar claro, porque a notificação não tá aparecendo. Então, ó, message, pronto. Se eu clicar aqui, ó, deu erro, perceberam? Ou seja, a notificação está sendo suprimida pelo erro, tá? Então, o erro já vai notificar, mas é para mostrar para vocês que ele continua, entenderam? Tipo assim, ele deu erro aqui, mas ele segue a vida dele, notifica na tela, mas ele vai, ó, if, verifica, seta a variável, aí ele tenta notificar de novo, só que não consegue, porque já tem uma notificação na tela, entendeu? Aí ele não substitui ela. Mas mostrei para vocês que essa linha aqui, ela foi executada, vocês viram, né? Então, por isso que eu tenho que checar se esse patch de cima deu certo, aí sim insira na TB endereço, entenderam? Agora, vamos para a parte de inserir na TB endereço. Aonde que eu vou inserir na TB endereço? Aqui. Só que como que eu faço para pegar o ID desse registro aqui? Um registro novo, eu não sei qual que é o ID que vai ser criado lá. Como que eu faço? É muito simples, tá? Fica aqui mais um ensinamento, né? Essa aula tá bem, com muito conteúdo, devia estar só no meu curso, tá? Eu tô trazendo aqui para tentar ajudar vocês, então conto muito com a sua ajuda de você que tá assistindo, se você curte aqui esse conteúdo, se possível, pelo menos vire membro para apoiar a gente aí, deixe seu like, compartilha, porque é importante para eu continuar aqui, tá? Esse é meu trabalho, por isso que eu tô pedindo essa força aí. A dica que eu vou dar agora aqui é a seguinte, a função patch retorna o registro. Pois é, talvez você não sabia disso, mas a função patch, quem é aluno do curso já sabia, tá? Porque a gente usou isso algumas vezes lá, mas a função patch, ela retorna um registro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o retorno desse registro, certo? E colocar, por exemplo, numa variável, né? Por exemplo, tá? Então, por exemplo, update context. Vou chamar aqui, ó, de novo registro. E vou falar que o novo registro é o quê? É essa função patch inteira, certo? Ou seja, eu tô falando que eu vou jogar no novo registro o que vir dessa função patch. Se ela der certo, ela vai pegar o registro e jogar aqui para mim. Entenderam? Então, o novo registro, ele é exatamente o registro criado. Ele é o retorno desse default com os dados atualizados. Então, ele vai ter para mim esse ID aqui, ó, que eu ainda não conheço, né? Eu vou poder acessar ele com a propriedade ID. Vamos ver isso aqui? Além de escrever deu certo, eu vou escrever aqui na variável, ó, deu certo e o ID do aluno novo é concatenado com registro, novo registro, ponto, olha só, ele já traz para mim ID, idade, nome, rede social. Pronto. Se eu rodar isso aqui, ó, com a idade de um usuário que dê para inserir, né, por exemplo, 123, clico aqui, ó, ele colocou ali para mim. Olha que legal, muito legal isso aqui, né, ó. Deu certo, o ID do aluno novo é 7. Eu sei que deu certo, né, porque não teve erros. Eu tenho já o ID do registro novo, agora basta eu inserir na minha outra tabela ou fazer o que eu quiser com esse dado, né? Por exemplo, eu vou só inserir aqui para mostrar para vocês funcionando, né? Patch, TB endereço, defaults, TB endereço e vou criar aqui um novo registro. O ID eu não passo, né? O ID aluno vai ser novo registro.id, ou seja, eu estou cadastrando um endereço para esse aluno aqui com o ID desse novo registro que eu acabei de criar e vou colocar que a rua é Rua das Bananas, por exemplo, né? Só para exemplificar. Pronto, está aqui feito a nossa função. Novamente, só para ler, ó, faço patch, salvando o registro na variável do contexto dessa tela com o registro novo,
salvando o registro na variável do contexto dessa tela com registro novo, verifico a tabela de erros, deu tudo certo, não tem erros na tabela de erros, insiro na tabela endereço um endereço novo para o aluno novo com o ID salvo. Olha só, eu pego o ID desse novo registro e uso para salvar na tabela endereço. Beleza? Por que que eu coloquei esse if? Por que que eu coloquei esse if? Para que ele não rode esse patch caso dê um erro. Não tem como eu cadastrar numa tabela de endereço um aluno que não foi cadastrado ainda. Então, para prever erros, né? Prever futuros erros, eu só quero inserir nessa tabela se nessa outra eu conseguir inserir. É para isso que você está vendo essa aula, para se preparar, para ficar mais profissional aí em PowerFX. Beleza? Bom, vamos testar então, porque falar é fácil, tá? Eu apaguei aqui tudo de endereço, tá vendo? Não tem mais nenhum aluno. Vou clicar aqui nesse botão, então, com as nossas fórmulas aqui, né? Com as nossas funções. Quando eu clicar aqui, deu certo, o ID do aluno novo é 9. E se eu vir aqui, né, ó, o endereço tá cadastrado também. Então, eu cadastrei tanto o aluno novo, certo? Ó, tanto o aluno novo como o endereço desse aluno. Se você não entendeu muito bem isso que eu fiz, de salvar em mais de uma tabela, né? A gente está separando isso aqui em tabelas, uma para endereço, uma para aluno. Tudo isso fica muito claro no nosso curso também de SQL gratuito aqui no canal. Esse é totalmente gratuito, você não paga nada. Então, eu recomendo muito que você invista um tempo estudando aqui SQL com a gente, porque é de graça, então não tem como fugir aí, dar uma desculpa falando que não tem como investir, né? Você vai ter que investir tempo, mas tenho certeza que vai curtir muito aqui o nosso material, beleza? Bom, galera, por essa aula foi isso, tá? Eu já vou encerrar porque ficou bem extensa. No final a gente conseguiu montar aqui todo esse código e eu espero que tenha ajudado você aí, tenha clarificado bastante coisa na sua mente, fechou? Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi para eu saber que você assistiu aqui até o final. Lembre-se, me siga no Instagram, @RonaVico. Por favor, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda aí a gente levar esse conteúdo mais longe para que eu consiga trazer conteúdos cada vez melhores aqui para vocês. E se possível, vire membro, vire aluno, para que eu possa continuar dedicando mais tempo aqui para vocês, tá? Enquanto mais eu crescer aqui, mais eu vou trazer conteúdos com mais qualidade aqui, então eu preciso muito da força de vocês. Valeu, pessoal, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, e se inscreve.